A mulher nasce mulher ou torna-se mulher? Qual a diferença entre feminina e feminista? Quais as pautas do ensino progressista que visam desconstruir a figura feminina? E o que a Bíblia diz sobre o papel da mulher no lar, na vida profissional e na vida social? Esses e outros assuntos serão tratados hoje no seu programa Por Dentro da EBD. A paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, nós estamos iniciando agora o seu programa Por Dentro da EBD e nesta semana nós estaremos estudando a lição de número 7, onde nós estaremos aprendendo sobre a feminilidade bíblica, estaremos destacando o fenômeno da desconstrução da feminilidade através do movimento feminista e da revolução sexual. Também nós estaremos falando do modelo bíblico de mulher virtuosa, segundo aquilo que está escrito em Provérbios, capítulo 31. A lição promete muito e eu quero convidar você a, junto comigo, extrairmos as riquezas espirituais desse grande tesouro de conhecimento que é a palavra de Deus. Eu quero te chamar neste momento para fazer comigo uma oração apresentando a Deus a aula de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade maravilhosa de poder estar na tua presença, rogando tua graça, tua bondade, a tua misericórdia. Nós te pedimos, tome a direção. Abençoe de maneira poderosa, Senhor. Conduza de acordo com a tua vontade. Seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas. Venha, Espírito Santo, abrir nosso entendimento, nos dá direção. Tira todos os impedimentos, toda a barreira, tudo aquilo, Senhor, que queira atrapalhar, ó Deus, o conhecimento da Tua Palavra. Ó Deus, que a nossa mente seja levada cativa através do Teu Espírito, Senhor, e que possamos, ó Deus, aprender da Tua Palavra. Seja conosco, meu amado Mestre. Abençoa, Senhor, este aluno, este professor, esta pessoa que vai estar junto comigo aprendendo da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado pela sua presença, audiência, participação. Se não for pedir demais, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, o seu joinha, o seu gostei, favoritando assim o nosso vídeo e com certeza nós vamos juntos aprender da palavra de Deus. Vamos para a lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 7, lição do domingo, dia 13 de agosto de 2023, que tem como título A Desconstrução da Feminilidade. É uma continuação, uma sequência. Nós estudamos na semana passada a desconstrução da masculinidade bíblica e essa semana nós estaremos estudando a desconstrução da feminilidade bíblica. E essa lição ela é muito importante, muito rica também para o nosso crescimento. O esboço geral da nossa lição aparece aí na tela. A lição ela é dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, a feminilidade bíblica, onde nós vamos estudar a criação divina da mulher, a bênção da maternidade e a mulher como auxiliadora. O segundo tópico, a desconstrução da feminilidade. Nós vamos estudar nesse tópico o ativismo feminista, a liberdade sexual e ataques à família tradicional. No terceiro tópico, nós estudaremos mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Nesse tópico, nós estaremos estudando modelo de esposa fiel, padrão de mãe amorosa, exemplo de administradora e empreendedora. Aí é o nosso esboço geral. Nós vamos prosseguir a nossa lição. Texto áureo. O texto áureo diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. A verdade prática diz: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A leitura bíblica em classe se encontra em Provérbios 31, 10 ao 31. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará?
O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de longe, ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa as suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam a roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do futuro das suas mãos, e louve-na nas portas das suas obras. Feita aí a leitura bíblica em classe, nós observaremos os objetivos da lição. São 3. Primeiro, explicar a feminilidade bíblica. Segundo, destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual. Focar a imagem da mulher virtuosa, de Provérbios 31, como um símbolo de feminilidade equilibrada. Então, lição muito rica, tá? Nos objetivos aí a gente já vê a grandeza dessa lição. Vem comigo, vamos prosseguir na introdução. A introdução, então, diz assim, ó: as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Provérbios 31, 10 ao 31, essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentaremos o mandato divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então é interessante aí a nossa introdução, tá? A introdução da nossa lição é muito rica e vale a gente comentar alguns tópicos aqui que nós marcamos. Quando o pastor Douglas, comentarista da lição, ele diz que as escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade, tá? A virtuosa, de Provérbios 31, do 10 ao 31. Ele diz que essa mulher ela é retratada como modelo de esposa fiel, mãe, esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Então ela tem múltiplas funções, tá? Múltiplas funções. Além de ser uma esposa fiel, ela tem o papel de mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar.
Aí aqui ele faz um contraponto, né, dizendo que, porém, em tempos pós-modernos, a pós-modernidade, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo da desconstrução de valores bíblicos, valores judaicos cristãos, a cosmovisão cristã, né, sendo deturpada, sendo desconstruída na pós-modernidade, nesse tempo que nós estamos vivendo. Aí o comentarista diz que a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição apresentaremos o mandato divino, ou seja, a mulher ela tem um mandado, Deus criou ela com um objetivo, ele entregou um projeto, mandato divino para a mulher. As investidas do ativismo feminista, que nós vamos estar estudando, né? Uma coisa é ser feminina, outra coisa é ser ativista feminista. Nós vamos estar vendo então essa diferença aí. E o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Então, Deus tem um modelo, né? Deus tem um modelo, e esse modelo está no manual, que é a palavra, e Deus quer que a mulher se encaixe nesse modelo. Se encaixe nesse modelo. E nós vamos estar, então, estudando isso aí na lição de hoje, nessa lição. Vem comigo para a lição. Veja que, prosseguindo, né, a introdução, a palavra-chave é feminilidade. Essa palavra-chave é qualidade ou caráter de mulher, atitude feminina. Qualidade ou caráter de mulher, atitude feminina. Então, é isso aí que é feminilidade, que nós vamos estar estudando, que nós estamos estudando na lição de hoje. Vamos lá, já entrando no nosso primeiro tópico da lição, feminilidade bíblica. Nós vamos estudar nesse tópico, no subtópico 1, a criação divina da mulher. No 2, nós vamos ver a bênção da maternidade. No 3, a mulher como auxiliadora. Então, já entrando aí, no nosso primeiro subtópico, a criação divina da mulher. E aí esse tópico vai falar justamente que o homem e a mulher foram criados por Deus. Gênesis 1:27 diz que Deus os criou macho e fêmea, homem e mulher. Então, são dois sexos aqui, tá? Diferentes, dois indivíduos que são iguais em algumas características, mas muito bem distintos e diferenciados em outras que nós vamos estar vendo. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Então, primeiro vem Eva, aliás, primeiro vem Adão, né? Deus cria Adão do pó da terra, você conhece muito bem a história. Deus cria Adão do pó da terra, e quando cria Adão, então Deus percebe que lhe falta alguma coisa, porque Adão está cuidando dos animais, Adão está lavrando a terra, Adão está cuidando de bichos, que cada um tem a sua companheira, tem a sua parceira, tem o sexo oposto. No entanto, Adão é só, e Deus percebe essa solidão e diz: far-lhe-ei uma companheira, uma adjuntora que lhe esteja como que diante dele. E vai criar Eva a partir dele, né? Vai recair um sono sobre Adão, Deus vai serrar uma costela ali, você conhece a história dessa costela, então Deus tira a mulher e entrega para Adão, ele vai ficar satisfeito, vai dizer: agora essa é chamada varoa, porque do varão foi tomado, e vai então ficar feliz com a bênção que Deus lhe concede, que é a mulher. Então, primeiro veio Adão e Eva vem como atender, completar uma necessidade de Adão. E homem e mulher, ambos se completam. Deus criou com esse sentido, lembra da lição passada? Que Deus criou para completarem-se, né? No matrimônio há uma completude. É dois formando um, é dois se ligando em um. Então, é isso que a gente percebe aí, né, no comentário da lição. Em seguida, o Criador conclui: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora.
Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem, conforme Gênesis 2, 21 e 22. Por isso Adão a identificou esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, Gênesis 2, 23. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse fato aqui. Deus distribui a sua imagem divina entre os dois, macho e fêmea. Tanto Adão como Eva, eles são imagem e semelhança de Deus. Eles herdam de Deus essa imagem. E é interessante que o texto diz aqui que Deus distribui igualmente entre ambos. Não há distinção, diferenciação, não tem alguém maior, outro menor e vice-versa. Não. Deus considera que ambos são iguais. Então, a primeira visão de igualdade, ela parte do próprio Deus. Deus cria homem e mulher para serem iguais. E essa igualdade divina, tá, que Deus lhes concede, é uma igualdade que precisa ser entendida. Porque o movimento feminista, que a gente vai estar estudando mais à frente, né, no decorrer da lição, ele busca uma igualdade, mas uma igualdade que desconstrói princípios bíblicos. Uma vez que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, Deus criou cada um com diferenças, por exemplo, na estrutura física, na força, nos músculos. Então, o homem, por exemplo, ele foi criado com condições de lavrar a terra, de cuidar do jardim, de cuidar também da sua família, de ser o provedor e o cuidador da sua casa, enquanto que a mulher, ela não tem a mesma estrutura, né, física do homem para o trabalho braçal, pesado, mas ela cuidaria então do homem na alimentação, dos filhos na educação e, consequentemente, cumpriria também o seu papel dentro da família, Então, é uma igualdade, mas com papéis distintos, porque a igualdade de Deus, ela é uma igualdade que vê, né, a questão da personalidade, tanto o homem como a mulher, eles têm personalidade completa e iguais, e valor, honra e respeito. Então, nisso, eles são iguais. Na questão da personalidade, do valor, da honra e do respeito, são iguais homem e mulher. Porém, a gente precisa entender o seguinte: a lição ela deixa muito bem claro que essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. E o que é isso? Cada um tem papéis distintos. E esses papéis são distintos de acordo justamente com as diferenças já estabelecidas pelo Criador. Então, por exemplo, o papel do homem seria o papel da força bruta, porque ele tem um corpo, uma estrutura óssea, uma estrutura muscular, força, hormônios, né, de explosão, que vão lhe dar energia para essa tarefa. Enquanto que a mulher não, a mulher ela tem uma estrutura frágil. Então ela teria também os seus papéis, mas não em uniformidade aos do homem. Então, o papel da mulher é um, o papel do homem é outro. É claro que a gente sabe que tem exceções, né? Toda regra tem exceções e a gente poderia, por exemplo, citar aqui mulheres que são forçadas, né, por motivo de força maior do que aquilo que está ao seu alcance de resolver, e que são forçadas a ela ser o pai e a mãe. Mulheres que foram abandonadas, mulheres que perderam o esposo, por exemplo. Então elas têm que exercer os dois papéis, o papel do pai e o papel da mãe, mas isso é uma exceção. Biblicamente falando, Deus criou o homem para o papel de homem, né? O papel da força, do cuidado, da criação, no sentido de provisão da família, tá? E, por outro lado, a mulher com o papel também muito bem definido dentro da família.
dentro da família. Então não existe nessa igualdade divina, são iguais, mas não existe uniformidade de papéis. Então isso tem que deixar bem claro, não existe uniformidade de papéis, existe distinção. Papel de homem, papel de mulher. Atributos de homens, atributos de mulher, conforme o que a palavra de Deus nos apresenta. Então, é isso aí que a gente percebe, né, na criação. E a Bíblia, apesar de ensinar a igualdade de ambos, também deixa muito bem claro função distinta de cada um. As funções, né, distintas de cada um. Funções distintas de cada um. Você percebe então que aqui na figura, né, que a gente está mostrando aí, o homem tem esse papel então dentro do jardim do Éden, de domar animais, de fazer o serviço braçal, de lavrar a terra, o serviço de agricultura, e pecuária. Então o homem está nesta parte aí, né, esse papel distinto, função distinta, enquanto que a mulher também tem o seu outro papel lá de cuidadora do lar, né, o papel também de procriação, que a gente vai estar vendo mais na frente, mas papéis distintos. E é interessante observar então isso aí. Aí prossegue a lição. Então, você vê que nesse primeiro ponto aí, nós observamos a criação da mulher, né? A criação da mulher. Deus criou a mulher, criação divina da mulher. E nós vamos ver então agora a bênção da maternidade. A bênção da maternidade, porque a gente já começou a ver na criação divina da mulher, nós começamos a ver que ela tem valores diante de Deus, valor de personalidade, ela tem valores estabelecidos diante de Deus, papéis a desempenhar. Então, no sentido de pessoalidade, valor, honra e respeito, ela é igual ao homem, mas em outros sentidos, ela tem os seus destaques. Por exemplo, a bênção da maternidade. O homem não tem a capacidade de procriar. Ele pode cooperar na procriação, mas ele não pode ser o receptáculo da vida, né, como a mulher ela é. Através do seu útero, ela é, então, o receptáculo da vida. E é isso aí que a gente vai estar vendo nesse tópico 2. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher frutificar e multiplicar e encher a terra. Gênesis 1:28. Para ambos, tá? E aí entra o que a gente vai estar vendo mais à frente, na lição da próxima semana, para que esse mandato divino de frutificar, multiplicar, encher a terra aconteça, né, seja evidenciado, é preciso que haja o quê? Um macho e uma fêmea. Um macho e uma fêmea, porque os dois se completam. Os dois se completam. Não dá para procriar, né, frutificar, multiplicar, encher a terra a partir de dois do mesmo gênero. Dois machos ou duas fêmeas. Não, é preciso que haja um macho e uma fêmea para poder haver a completude. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Então, Adão sozinho não realizaria essa tarefa aí da procriação. Assim a mulher foi criada. Assim a mulher foi criada com a bênção da maternidade e com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Então ela é a mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação de cuidadora do lar e dos filhos. Eu quero que você preste atenção a essa expressão.
dádiva da procriação, papel natural da mulher. Papel natural da mulher. Essa expressão aí, tá, que o comentarista Douglas Batista ele usa, me faz lembrar de um estudo que pesquisadores de reprodução humana eles fizeram, e de comportamento também feminino. Eles analisaram o seguinte, que nessa pós-modernidade, diante do número de mulheres que não valorizam a graça, né, a bênção da maternidade, a bênção de ser mãe, e acabam lutando, adiando a parte de desejar e de preparar o caminho para trazer um filho. Elas se dedicam à vida profissional, à vida financeira, à vida secular, se tornam pessoas de sucesso, mas estudos foram feitos em que foram entrevistadas muitas mulheres famosas que não se tornaram mães e que foram unânimes em dizer que tudo o que queria, se tivesse a oportunidade, seria abandonar a fama, o sucesso, para poder então ser mãe e cuidadora de uma família. Então isso é natural, é um instinto natural que está arraigado na vida da mulher. É o papel natural da mulher, a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram o ultraje, que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Então, nesse ponto aí, as feministas, infelizmente, piram. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Lucas 1, 46 ao 48. Essa bênção deve ser rememorada sempre. As mulheres cristãs do século XXI. Do século XXI. Então, ser mãe é missão de maior responsabilidade. Então, é uma dádiva, é uma bênção que, infelizmente, o movimento feminista, né, considera uma maldição. Elas alegam que isso acaba sendo ultraje à mulher, porque ela perde beleza física, mexe com a sua estética e desvaloriza e deprecia a figura feminina, né? O fato de ser mãe, quando na verdade a Bíblia nos mostra totalmente o contrário. E o subtópico 3, a mulher como auxiliadora. Então, além dessa mulher ter uma criação divina, ter a bênção da maternidade, ela é auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. 1 Coríntios 11 e 9. 1 Coríntios 11 e 9. Eu vou olhar o que é que esse texto diz aqui e vamos juntos. 1 Coríntios 11 e 9. 11 e 9. Ele diz assim: além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Deixa eu colocar aí na tela para você poder ler junto comigo. Então tá aí o texto na tela. Texto aí na tela. A mulher.
O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por causa do homem. Nesse caso, o termo auxiliar também é empregado para se referir a Deus, conforme Salmos 33 e 20. Salmo 33 e 20. Então você percebe que Deus ele também é auxiliar. Ele também nos auxilia. Logo podemos então entendermos que a expressão auxiliar ou auxiliadora não é depreciativa, não inferioriza a mulher. Não é o fato dela estar como auxiliar do homem que a torna menor ou inferior. Não, nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. E o comentário prossegue aí. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Então, a mulher, ela como auxiliar, é aquela que está ali do lado, né, para auxiliar, para ajudar e para socorrer. A função é nobre, não é depreciativa como pensam, não. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, conforme Gênesis 2,18. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele capaz de suprir essa necessidade. É interessante isso aqui? Não existia no meio dos animais, tá? Ninguém capaz de ser auxiliar de Adão como Eva foi. Então, Eva complementa Adão. Eva é tudo que faltava na vida de Adão. Então, veja que o comentário deixa isso aí bem claro. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem. O sentido aqui de cooperação, tá? De coparticipação. Não como alguém inferior, mas como complemento de suas igualdades e diferenças. Igualdades e diferenças. E a beleza do matrimônio, né, do casamento, da vida a dois, está nisso. No complemento de igualdades dentro de diferenças. Cada um, né, tem a sua constituição, né, cada um tem a sua forma de ser, desde a personalidade até a estrutura física, até a estrutura emocional. A própria ciência já comprova que o homem ele é razão, a mulher é emoção. Então você percebe que um completa o outro, até porque não dá para viver só na esfera da razão. Tem situações que a gente tem que abrir mão do que é racional para poder sentir também. Então, a mulher completa o homem nesse sentido. Também não dá para viver só no mundo do sentido, no mundo só das emoções, como é o mundo feminino. Né? A mulher ela precisa do homem também para poder pensar racionalmente como é que as coisas devem acontecer. Então, um completa o outro. Um completa o outro. É o racional com o emocional. É o frágil com o forte se completando. Homem e mulher. Então, cada um com uma constituição, mas um completando o outro. Um completando o outro. Não como alguém inferior, mas como complemento de suas igualdades e diferenças. Igualdades e diferenças. Essa complementariedade mútua é necessária em alguns quesitos, por exemplo, na satisfação sexual. Então, eles se complementam de maneira mútua e o resultado é satisfação sexual, formação do casal, né? Formação do casal, que, diga-se de passagem, são essas diferenças, tá? São essas diferenças que formam uma carne completa, e é o desafio da convivência, onde se
sai um homem e uma mulher de famílias diferentes, costumes diferentes, para formar um novo modelo de família, onde os dois vão ajustar as suas diferenças. E isso é lindo aqui, tá? Porque tanto um como o outro tem que abrir mão de algumas coisas em função da vida do outro, e nessa formação do casal eles se completam. Então a mulher, ela tem esse papel importante aí na formação, e essa complementariedade mútua é necessária à procriação, à convivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus, conforme Provérbios 5 e 18. Provérbios 5 e 18. Esse texto aí de Provérbios 5 e 18, veja que ele diz que seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. A mulher da tua mocidade. Então, esse é o papel da mulher, né, como auxiliadora, como aquela que está ali junto, aquela que está disposta a auxiliar, a complementar. O homem, ele não é completo sem uma mulher. Ele precisa então desse complemento na sua vida, e vice-versa, né? Ambos eles se complementam. Nós já vamos para o tópico 2, que fala da desconstrução da feminilidade. A desconstrução da feminilidade. Veja aí, também dividido em três subtópicos. O primeiro, ativismo feminista. O segundo, a liberdade sexual. E o terceiro, ataques à família tradicional. Vamos lá? O ativismo feminista. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. Então, o ativismo feminista, nesse movimento aí, né, que é o movimento feminista, ele é um movimento ativista, né? Essas mulheres, elas ativamente e constantemente promovem manifestações em busca de reivindicações de supostos direitos, tá? Que nós vamos estar vendo. E isso começa, né, esse movimento começa já em meados do século XIX, tanto na Europa como nos Estados Unidos. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. Então, para nós aqui ocidentais, não existia ainda a abertura para o voto, no caso a mulher. O voto era uma coisa masculina, eram os homens que votavam e decidiam eleições. Então as mulheres buscam aí, buscam através de manifestações aí, e elas conseguem o direito ao voto. É claro que a história do movimento feminista vai nos mostrar que não foi bem uma conquista, foi uma concessão, porque não houve guerra, né, física, não houve manifestação de tomada sangrenta, não. Foram manifestações que acabou então sendo concedida dentro de uma facilidade, mas isso não vem ao caso. Mas o movimento feminista buscou então esse direito ao voto, e eles conseguiram. No século XX, elas conseguiram. A segunda onda, né, isso foi na primeira onda, a popularização do voto. E na segunda onda, o feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual.
aí vai começar a acontecer a revolução sexual, que nós vamos estar observando. Os direitos reprodutivos. Se cobrava então o direito da mulher de, por exemplo, cometer o aborto. Surge então a pílula anticoncepcional, surge então a partir daí os primeiros casos de aborto. Então se luta agora pelo direito, o direito da não concepção, né, o direito da não gravidez ou de se interromper uma gravidez durante o período de gestação. Então você vê aí a luta, né, desse ativismo feminista, tá? E sempre indo na contramão da vontade de Deus, na contramão da vontade de Deus. Lutou por direitos reprodutivos e também liberdade sexual. E essa liberdade sexual aqui é o famoso sexo livre. Sexo livre. Livre de compromisso, né? Pode-se então fazer sexo fora do casamento, durante o período de namoro, ou sem namoro, ou só no período de ficança mesmo, conheceu, quis, desejou, então é a liberdade, né, sexual, o poliamor, né, que seria o sexo aqui grupal, as aberrações aí em ordem de orgia sexual, o sexo então quebrando todas as barreiras, né, consideradas barreiras do regime que eles consideravam patriarcal, arcaico, que era o modelo bíblico, o modelo judaico-cristão. Então começa a ser derrubado e começa então a se buscar uma liberdade sexual. A liberdade, por exemplo, para não estar presa a um relacionamento, a um casamento. Então, e se tivesse um casamento, liberdade então para o adultério, abertura para novos parceiros. Então você vê a degradação da mulher aí através desse movimento feminista que vai em cada onda afogando muita gente. Então na segunda onda aí no século XX já começou a lutar então por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir, ela em 1918 a 1986 estabelece das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Então essa frase aí de Simone de Beauvoir, ela é muito atual hoje, né? Justamente para a questão da desconstrução do gênero. Então a mulher ela pode ser o que ela quiser, porque não se nasce mulher, se torna mulher. E aí dá-se abertura então para o transgênero, por acaso, o homem que quer ser mulher, a mulher que quer ser homem e vice-versa. Então essa frase aí, né, do extremismo feminista nasce com a ativista Simone de Beauvoir. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Já ouviu falar da mulher empoderada? Mulher empoderada? Acredito que você já ouviu essa expressão do empoderamento feminino. E a mulher empoderada, nos moldes do feminismo, é a mulher que não está debaixo de uma autoridade masculina. É a mulher que não está debaixo de um modelo arcaico, patriarcal, né, como elas consideram, um regime opressor patriarcal, tá? Que na verdade não é bem assim. O modelo bíblico ele é um modelo que valoriza a mulher. A Bíblia ela não é um livro machista, tá? Como o feminismo ele considera.
A Bíblia em tempo algum inferioriza ou deprecia. Não existe na Bíblia incitação à misoginia, né, que é ser contra a mulher. Não existe isso de forma nenhuma. Só na mente distorcida das feministas. Então, esse empoderamento da mulher aí, né, na verdade, não tem nada de empoderamento. Em 2011, a partir de um fenômeno da Universidade em Toronto, lá no Canadá, aí começou então a se introduzir dentro do movimento feminista aquele slogan que também se tornou famoso: meu corpo, minhas regras. E infelizmente existem cristãos, mulheres cristãs, que acabam sendo levadas nas águas, né, desse movimento, em pequenas frases como essas, querendo alegar para si direitos sobre o seu corpo, quando na verdade o corpo ele nos foi emprestado, quer seja o corpo do homem, o corpo da mulher, e Deus pedirá conta, conta. E as regras não são nossas, não, as regras são de Deus. Como cristãos, nós devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, irmãos. Nós precisamos. As mulheres, elas precisam sim ser cuidadas e defendidas com relação aos seus direitos. E precisamos combater qualquer tipo de discriminação contra a mulher. Precisamos. Como cristãos, nós precisamos. Agora, também nós precisamos entender o seguinte, que ao mesmo tempo, nós devemos deixar bem claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir valores bíblicos. O feminismo, aparentemente, está com essa figura bonita da defesa da mulher, ela, por trás, tem o objetivo de desconstruir valores bíblicos. Por exemplo, o valor bíblico de família. Na verdade, o feminismo, ele nasce para desconstruir famílias, porque ele vem do marxismo. E uma das coisas do ensino marxismo era a falência do modelo família, do modelo patriarcal familiar. Então, tornando a mulher em igualdade com o homem para tirar dela o dever, né? Claro que eu vou colocar dever aqui, mas não no sentido pejorativo, mas para tirar da mulher dela ter que se submeter em amor ao homem, porque a Bíblia diz que o homem tem a obrigação de amar a mulher e a mulher de se submeter ao marido. Então, os dois se completando, E aí chega então o feminismo para dizer que essa mulher empoderada, né, ela tem que viver em pé de igualdade com o homem, tá? Que ela não precisa se submeter ou baixar a cabeça para o homem, porque ela é igual ao homem. E aí quebra então o modelo de família, modelo familiar. E aí você percebe então que o feminismo é contra o patriarcado. Eles consideram o patriarcado opressor. E nas plaquinhas que eles colocam aí nos movimentos, né, eles são contra o machismo, contra uma série de coisas aí que não é a visão correta das coisas. Falando então sobre liberdade sexual, falamos já sobre o feminismo, tá? E o feminismo, ele tem também esse apelo à liberdade sexual. Lembrando que a liberdade aqui, sexual, é liberdade de quebra de padrões. Então o feminismo está buscando quebra de padrões bíblicos. E é isso que a gente vai estar vendo aí então nesse tópico 2A. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre homem e sua mulher, nos limites do casamento. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos.
Amor mútuo entre ambos. Então, Provérbios 5, 18 e 19, Provérbios 5, 18 e 19, fala justamente desse amor mútuo aí, tá? Provérbios 5, 18 e 19. Eu vou colocar na tela aí para você poder acompanhar. Colocar na tela. Ó, o que é que diz aí? Provérbios 5 e 18 e 19. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, com os seios da sua esposa, sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então você vê aí o relacionamento, né, sexual aí sendo muito bem claro, só que dentro do casamento. Eu acho interessante quando se coloca essa colocação aqui dentro do casamento. Eu estava assistindo uma aula do pastor Ciro Zibordi. Ele diz uma coisa interessante, que a ordem de Deus é namoro, noivado, casamento e sexo. Nessa ordem. Primeiro vem o namoro, depois vem o noivado, para depois o casamento e só depois do casamento o sexo. Então a ordem é essa, para que estejam debaixo da bênção de Deus. Mas o empoderamento feminino, né, do feminismo, que prega esse empoderamento, e a liberdade sexual, diz então que a jovem, ela já pode então, e de maneira mais precoce ainda, adolescente, já pode ter uma atitude sexual, já pode ter aí então relações sexuais, ainda que de maneira precoce. Então você vê a distorção bíblica, e aí acontece o que? Os problemas decorrentes dessa quebra de padrões. Você vê então aí gravidez indesejada, você vê aí então forçação e inclinação para o aborto, uma vez que essa criança, por exemplo, engravidou, né, e não tem agora um pai, uma mãe, não existe responsabilidade, porque são crianças. E você vê então que esse empoderamento em nada melhora a vida da mulher, em nada melhora. Mas aí prosseguindo ainda, né, a nossa lição, você vê que o comentário diz: a satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Então, o sexo sem amor, ele é prostituição. Tá? A Bíblia deixa isso bem claro, é porneia. Não existe amor, não existe uma relação de sentimento. Então, essa relação aí, ela acaba sendo, então, obscena, indecente e imoral. É porneia, é prostituição. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Libertação sexual. Daí então surge a famosa expressão que é a revolução sexual, tá? É tudo pelo sexo, livre de responsabilidade, livre de compromisso, livre de qualquer coisa, livre de padrões, é o sexo livre, tá? Então, é a promiscuidade, na verdade, sendo pregada, sendo difundida. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Você lembra do relativismo? Do relativismo que a gente falou em outras lições, tá? Principalmente quando nós estudamos a questão do ensino progressista, que quer relativizar valores
padrões, ética e moral. Então você percebe aqui mais uma vez, né, tratando disso, tratando que o sexo não pode e não deve ser considerado certo ou errado. Vai depender daqueles fatores que a gente falou na lição do progressista. Se é bom, se traz prazer, né? Se é certo para você, então seja feito. Então é o relativismo, é relativo. Não existe conceito absoluto. Absoluto. É por isso que tentam desconstruir a Bíblia. É por isso que estão investindo aí, né? Já existe, inclusive já existe, eu estive analisando aí, né, nas notícias atuais, a Bíblia está sendo traduzida e interpretada através da inteligência artificial. Já existe aí Bíblias, tá, que estão sendo produzidas. Daqui a pouquinho, as gráficas estarão com certeza aí produzindo, né, em papel. Isso que já é um protótipo digital de Bíblias criadas pela inteligência artificial. Nós estamos vivendo a época da inteligência artificial, então já existem Bíblias totalmente refeitas pela inteligência artificial, onde se tira tudo aquilo que são palavras que eles consideram palavras arcaicas, tá? Modelos falidos de sociedade, segundo o progressismo. Então lá não existe nessa nova Bíblia, essa Bíblia reescrita, não existe nada que combata o homossexualismo, o lesbianismo, que possa combater a prostituição, que possa combater o adultério. Então são Bíblias adaptáveis à nova sociedade, ao novo modelo de sociedade distorcido que é a sociedade progressista. Então você imagine só para onde a humanidade está caminhando para destruição. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado e observar que estão buscando aí essa revolução sexual, né? O feminismo busca, através do empoderamento da mulher, dizendo que o nosso modelo, o modelo judaico-cristão, em que os padrões são padrões bíblicos, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela é cristã, tá? Pautada na palavra de Deus, e o feminismo, infelizmente, diz que esse é um modelo repressivo, e estão em busca de liberdade desse tipo de movimento. Voltando aí para nossa lição, tá? Voltando aí para nossa lição, você vê no nosso slide aí do lado, aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, que nós falamos, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Imagine aí junto comigo. Iniciação sexual precoce, tá? Já estão incitando a partir da fase de criança, tá? Desde criança, a nova sociedade já é encaminhada para a iniciação sexual, e aí também entra a prática da homossexualidade, tá? Tudo isso sendo trazido aí, empurrado como enxurrada. A fornicação, o que é fornicação? O sexo fora do casamento. Isso é fornicação. Então, o novo modelo aí hoje é a prática sexual no namoro, entre jovens, tá? O adultério, que aí não precisa dizer, né? Casado com solteiro, solteiro com casado, casado com casado. O adultério, tudo aquilo que quebra a união conjugal, né, do macho, da fêmea, esposo e esposa, quando entra mais um, é adultério. E a prostituição, que é a venda do sexo, a venda do prazer.
o comércio, a venda e a compra, né, do sexo, prostituição. Então, tudo isso aí são as bandeiras aí do movimento feminista. Movimento feminista. É isso aí que chamam, né, na verdade, de empoderamento da mulher. Você veja só, preste atenção. Nessa histeria, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Não é interessante? Aborto, gravidez indesejada, desconstrução da família. Então não é só valorizar a mulher e torná-la igual ao homem. Por trás de tudo isso, dessas bandeiras aí de direitos iguais, tem tudo isso aí, tá? Que de maneira oculta, está sendo empurrada de goela abaixo e nós cristãos precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui está sendo empurrada de goela abaixo, essa enxurrada aí de distorção bíblica, distorção da verdade, através das mídias sociais, através da grande mídia, através dos jornais, das novelas, das propagandas, através das redes sociais, da internet. Então tudo isso aí está sendo empurrado aí, essa nova cultura, né, que está cada vez mais distanciando dos padrões bíblicos, Então, é isso aí que você percebe, tá? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso aí. Na verdade, eles querem desconstruir a família. Porque tem um padrão, existe um padrão, tá, muito bem estabelecido por Deus, a gente vai estar vendo mais à frente aí, e esse padrão está sendo atacado, sendo combatido. Ataques à família tradicional. Aí nós vamos entrar já nesse ataque, né, do feminismo, desse movimento que é disfarçado de busca pela valorização da mulher, está atacando, na verdade, esse bem que é a família tradicional, a família judaico-cristã, está sendo atacada, e nós vamos estar estudando aí nesse tópico 3. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico. Preste atenção a isso, viu? O casamento bíblico, ele é monogâmico. Sabe o que é isso? Um mais um, que vão juntar para formar um. Então, 1 mais 1, mas juntando na nossa matemática daria 2, né? Só que na matemática de Deus é 1 mais 1 formando 1, uma só carne. Casamento, ele é monogâmico. Ele é heterossexual. É 1 mais 1, só que esse 1 mais 1 não são dois do mesmo sexo. É um macho e uma fêmea juntando para formar uma só carne. Então ele é uma união heterossexual. Não é bi, não é tri, é heterossexual. Não é poli, é heterossexual. Então, esse é o modelo de Deus. Um macho e uma fêmea. Até porque Deus está juntando os dois, tá? Com o objetivo de procriação. E a gente sabe que só o macho e a fêmea é que vão ter a capacidade de se encaixar para poder fazer
dá certo a missão de procriação. Então, os dois é que têm aparelhos reprodutivos, tá? Que através da fecundação do óvulo com o esperma, que a gente já viu na lição passada, vão formar um embrião que vai desenvolver, tá? Até vir a criança. A criança e, consequentemente, a vida. Então, é heterossexual o modelo do casamento. Modelo do casamento. E indissolúvel. Uma vez que Deus uniu, uma vez que Deus pegou um mais um, macho e fêmea, agora Deus uniu para não separar. Para não separar. O modelo bíblico de casamento, que a Escritura reforça, ensina, como um padrão correto, ele é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme Mateus 19, 5, 6. Mateus 19, 5, 6, deixa isso bem claro, tá? Bem claro aí. Mateus 19, 5 e 6. Eu vou exibir na tela para você poder, então, acompanhar. Você acompanhar junto comigo. Eu vou destacar aqui e eu vou exibir na tela para você, junto comigo, poder analisar esse texto. Ó, texto exibido na tela. Diz assim, ó, e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ninguém o separe. Muitas das vezes, eu já vi pessoas lerem de forma errada, dizendo que o que Deus uniu, o homem não separa. Não. Aqui é um aconselhamento, na verdade. Não separe. Não separe. Pode até separar, mas não é a vontade de Deus. O texto está bem claro aqui. Não separe. Não é para separar. Porque se separar, não é o modelo de Deus, que é um casamento indissolúvel, que não vai se diluir, se desfazer. Você já viu a ideia do café solúvel, que você dissolve na água? Né? O casamento, ele é o contrário, né? Nem na água, nem no fogo, ele não vai se dissolver. Ele é indissolúvel, ele é para ser indissolúvel. Hoje existe um adágio popular que seja eterno enquanto dure. Na verdade, casamento, ele é para ser eterno sempre, sempre. Os votos, né, de que até que a morte os separe, precisam voltar a ser valorizados. Uma vez que o símbolo do casamento é a aliança, tá? E a aliança, ela é símbolo do infinito. Na aliança a gente percebe alguma coisa que não tem início e não tem fim. Ela é uma continuação, uma continuidade. Assim então vale para o casamento. Por isso ele deve ser indissolúvel nos padrões bíblicos. Nos padrões bíblicos ele merece ser indissolúvel. Mas aí, prosseguindo aí nossa lição, vamos mais à frente. Tendo o homem como líder da família, que é o que nós vimos na lição passada, tá? Então, o casamento, ele é monogâmico, ele é heterossexual, ele é indissolúvel, e o homem, ele é o líder, ele é o cabeça. A mulher vai estar abaixo, né, naquela questão de cuidado, e os filhos também, na pirâmide também abaixo, cada um com o seu papel, com a sua função. Mas aí prosseguindo, porém,
para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio, essa forma bíblica, tá? Que é o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, onde o homem é o líder, o cabeça, para o movimento feminista, para o ativismo feminista, isso escraviza a mulher e obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o cônjuge. Então você percebe que no discurso deles, a mulher ela precisa de liberdade porque ela está escravizada a um padrão que, segundo eles, é um padrão arcaico, antigo, falido. E o outro argumento que elas usam, né, as feministas, é que a mulher que se submete a esse padrão bíblico, ela está obrigada a ter relações apenas com seu cônjuge e ela perde então o prazer de outras emoções, de outras experiências, tá? Por exemplo, o sexo grupal, onde se junta aí 2 homens com 3 mulheres, 3 homens com 4 mulheres, 10 homens com 2 mulheres, independente da formação, né, contra totalmente a palavra de Deus. Porque se Deus juntou para satisfação, basta um homem e uma mulher dentro da bênção do casamento, já existe ali satisfação sexual. Não precisa, né, desse desarranjo aí, né, que o feminismo ensina. E tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Não podem ser rompidos. Então, para o feminismo, isso é uma tirania. Isso é uma tirania. O casamento indissolúvel. Indissolúvel. Tá? E, na verdade, o que eu queria que você analisasse junto comigo, eu acredito que você já ouviu aquela famosa frase, ninguém é de ninguém. Você já ouviu isso? Acredito que você já ouviu, sim. Tá? Essa frase, ninguém é de ninguém. Que de maneira inocente, eu já vi até crente dizer isso. Crente dizer isso, que ninguém é de ninguém. Só que quando nós partimos para a palavra de Deus, a gente observa que no contrato do casamento, e aqui eu vou usar essa metáfora contrato, mas em se tratando de Deus, né, fazendo a união do casal, Deus, ele entrega o homem para a mulher, entrega a mulher para o homem. Então um passa a ser do outro, um passa a viver para o outro, E a prova disso é que no relacionamento de Salomão, por exemplo, com a Sunamita, lá do livro de Cantares, né, ele chama ela de minha amada, minha amiga minha. Então você vê aí a expressão minha, né? Minha, que ali fala de posse, por outro lado, a amada diz, meu esposo é meu. Então, é meu esposo, é meu amado, é meu querido. Então, isso também fala de possessividade, tá? É claro que no bom sentido. Então, para o crente, servo de Deus que vive a palavra, não é correto usar essa expressão que ninguém é de ninguém. Dentro do laço do matrimônio, tá? O seu esposo, minha irmã, é seu e você é dele. Então ambos foram dados por Deus, presenteados, tá? Um para o outro. O feminismo é que, quebrando os padrões, tá? Então querem inculcar isso, que não existe compromisso. Não existem compromisso porque isso para eles é uma tirania. A dizer que alguém pertence a outro, para eles é uma tirania. Mas segundo a palavra de Deus, não. É claro que a gente está falando aqui
né, de um ser do outro, não no sentido de subjugar, não no sentido de dominar, tá? Mas no sentido de compromisso estabelecido pelo Criador, pode-se dizer sim que um pertence ao outro. Um pertence ao outro, não tem erro nenhum nisso aí. Mas voltando aí para a nossa lição. Voltando aí para a nossa lição, tá? Isso para eles é uma tirania. Nesse sentido, a visão marxista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Veja, então é quebra de padrões. Quebra de padrões. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista, pelo fim da família. Então, a bandeira que o feminismo levanta é a desconstrução da família, pelo fim da família. De modo ativismo radical, o ativismo radical, né, rejeita a maternidade através do incentivo ao aborto, né, rejeita então a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora. Então a mulher ela tem que estar acima, ela não pode estar do lado, tá? E enaltece a lascívia, que aí é a promoção, tá, do sensualismo, da sensualidade, da prostituição. Desse modo, o ativismo radical e enganja-se uma luta de gênero contra os homens. Então você vê que no ativismo feminista, né, homem e mulher sempre são eternos rivais, eternos inimigos. É a mulher sempre tentando se igualar ao homem, porque o homem está no nível acima. Então se tornam inimigos. Muito bem, você viu aí então nesse tópico, de maneira clara que a lição passou para nós, a questão da desconstrução da feminilidade, tá? E nós vimos aí o ativismo feminista, a liberdade sexual e ataques à família tradicional. Agora nós vamos para o último tópico da nossa lição, onde nós vamos estar estudando sobre mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Vamos juntos estudar essa parte aí da lição. Esse tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro é modelo de esposa fiel, o segundo, padrão de mãe amorosa, e o terceiro, exemplo de administradora e empreendedora. Vamos ver? Modelo de esposa fiel é o primeiro subtópico. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Por isso, a Bíblia declara: o coração do seu marido está nela confiado, Provérbios 31:11a, e revela a total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, tá? Ela é fiel ao seu marido, pureza sexual, tá? Ela é uma mulher pura, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidades. Por isso, nessa casa nenhuma fazenda faltará. Provérbios 31:11. E ao marido ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É interessante observar, né, o papel
os papéis múltiplos dessa mulher virtuosa. Nós vimos aí a lealdade conjugal, tá? A mulher virtuosa, ela é fiel ao seu marido, uma vez que ela honra com as juras do altar, até que a morte os separe, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Então, ela honra e ela é fiel, é leal ao seu marido. Na pureza sexual, tá? Ela é uma mulher pura. E essa mulher virtuosa já começa a ser virtuosa desde que ela se entende por mulher. Então isso aqui cabe para jovem, de manter a sua pureza, a sua castidade. Hoje, infelizmente, é motivo de zombaria quando uma jovem se diz virgem, porque há um incentivo dentro do famoso empoderamento feminino, né, para as meninas então ter a sua iniciação sexual, perder a sua virgindade. E aí, dentro desse apelo aí da perda da virgindade, infelizmente tem muitas jovens cristãs perdendo a sua pureza. E eu falo com conhecimento de causa, já tive a oportunidade de acompanhar, tá, alguns casos de jovens que se anteciparam a uma vida sexual antes do casamento, e eu sei porque eu vi acontecer, infelizmente não se deram bem na vida. Muitas delas que casaram tendo primeiro feito o sexo, tendo primeiro perdido a virgindade, tiveram casamentos frustrados. E eu conheço pessoas que o casamento não foi muito longe, porque não casaram debaixo da bênção de Deus. Outras arrastam casamentos mal feitos, casamentos que infelizmente já iniciaram fracassados, porque avançaram o sinal, porque infelizmente não esperaram, não mantiveram a pureza. Então é interessante, a Bíblia fala dessa pureza feminina, né, e a mulher ela precisa ser casta no sentido de guardar a sua pureza, principalmente para o seu marido. Isso vai valer para o homem também, tá? Não é vergonhoso não o homem ser virgem, não é vergonhoso não, isso é honroso, isso é honrado. Mas como nós estamos nos referindo aqui à mulher, né, à pureza feminina, então é interessante sim se analisar isso. E a administração do lar. E é interessante que nesse quesito a administração do lar, a mulher precisa realmente ser sábia. Porque você vê aí o próprio comentário, ela falando dessa administração do lar, diz que quando ela exerce um excelente gerenciamento, não coloca a família em necessidades, não coloca a família em risco. Então, uma mulher que, por exemplo, ela não sabe administrar, e diga-se de passagem, ela é que precisa administrar, porque você lembra da questão da razão e emoção que nós falamos? A mulher ela tem condições de perceber algumas coisas e em administração isso é muito importante. A mulher ela tem capacidade de administrar. E quando então se fala de finanças, é muito interessante que ela saiba administrar as finanças da casa. Na maioria dos casais, dos relacionamentos, a mulher ela é a contabilista da família. O marido recebe, mas é ela que administra. Então ela precisa ter uma boa administração. E tem muitas mulheres que infelizmente não sabem administrar a bênção que recebem. Já partem para a parte da infidelidade financeira, porque existe também a infidelidade financeira, é quando a mulher, por exemplo, assume compromissos sem o marido saber.
né? Compra escondido, faz compromissos escondidos, cria alguma coisa escondido do marido, fora do orçamento financeiro, tá? Aí vem a traição financeira. Muitas das vezes ela é fiel no sentido conjugal, no sentido sexual, mas ela é infiel no sentido financeiro. Ela não honra, na verdade, as finanças que lhe foi confiada. E na maioria das vezes, aqui no Nordeste, por exemplo, é mais fácil perceber isso na nossa cultura, que tem o pessoal que vende prestação na porta, né? A gente chama do homem da prestação. Aqueles carrinhos cheios de mercadoria, de rede, de espelho, de escorredor de arroz e uma série de coisas, né? De coxa, de colchão. E é interessante que tem mulheres que não aguenta ver um homem desse passar na porta, que já compra, e o pior de tudo, compra e esconde do marido. Esconde do marido. O marido vai saber depois, quando é no dia da cobrança. E no dia da cobrança, de repente, quem vem cobrar, o homem da prestação, e a mulher não está em casa, quem está é o marido. Então o homem veio para receber e ele vai cobrar do marido. E aí acontece o que então? Acontecem os problemas, os desajustes, as brigas, por conta de uma má administração. Ela poderia ter comunicado ao marido: eu estou precisando disso aqui. É claro que como o marido ele é a parte racional, né? Ele iria analisar se é o momento certo, se dá para comprar agora, se dá para esperar. Mas o que a gente percebe aí é isso. Infelizmente, essa má administração. E o comentarista diz que por isso, nessa casa, na casa que tem uma boa administração, não falta nada. Mas na casa que não se administra bem, acaba então sentindo as faltas e as necessidades. As necessidades. Aí o comentário diz que ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não é instável, tá? Ela não é instável, não é aquela mulher que ora é barro, ora é tijolo. Não, ela tem uma estabilidade, uma segurança. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Você já viu aquela história que alguém interpreta mal, dizendo que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? A gente refez isso aí, dizendo que do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então, muito do que o homem é devido ao que a mulher é. Então, se ela é uma mulher de bem, com certeza o seu marido será um homem de bem, com certeza. E a mulher de Provérbios, ela é essa mulher que honra o marido com quem ela é, né? Provérbios 31, 23, deixa isso aí bem claro. Deixa isso bem claro. Que o marido se torna conhecido através dela. Mas aí então, voltando para a nossa lição, o subtópico 2, padrão de mãe amorosa. Padrão de mãe amorosa. Diz assim: a mulher virtuosa também é uma mãe dedicada. Se levanta e dá mantimento à sua casa. Provérbios 31, 15. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Então você percebe esse cuidado que ela tem, né, de dar a manutenção da casa. É uma mulher que sabe aproveitar o tempo. Se ela acorda cedo é porque ela dorme cedo. Ela tem senso de responsabilidades, tá? É totalmente diferente do modelo aí da mulher irresponsável que as feministas pintam, tá? Que é uma mulher inconsequente, que não mede consequências, que anda se metendo no que não deveria se meter. Mas a sábia não. A sábia, ela se levanta cedo, providencia a refeição e ela tem essa condição então de cuidar aí da casa. Pelo bem-estar de seu marido e filhos, ela gerencia as diversas tarefas do lar.
E isso aqui é um malabarismo muito grande, tá? Gerenciar as tarefas do lar. Então ela cozinha, ela cuida de filhos, ao mesmo tempo ela tem as questões de beleza que ela precisa também se cuidar, né? Ela precisa se cuidar, ela tem negócios, ela é profissional, então ela tem diversas tarefas, e ela está ali atendendo a todas. Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio, não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Então ela cuida muito bem da sua família de acordo com as necessidades de cada um. Essa mãe virtuosa educa a prole com sabedoria e bondade. Provérbios 31, 26. Antecipa-se as dificuldades domésticas, não come pão da preguiça. Então ela não é preguiçosa. Ela não é preguiçosa, tá? Ela sempre está ali cuidando, e ela é uma educadora. Ela não espera só da educação, não espera só das professoras, tá? Para ensinar e educar os seus filhos. Não, ela faz o seu papel também de educadora da sua família, orienta e educa a sua família. E os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe. Provérbios 31, 28. Então você vê que ela tem todas essas características, e essas características são reconhecidas pelos seus filhos. Reconhecida pelos seus filhos. Ela é uma mãe exemplar, uma mãe que os filhos observam e aprendem com o seu modelo de vida. Essa é a mulher virtuosa. Então que você reflita nisso, minha irmã. Será que você tem sido motivo de orgulho para os seus filhos? Será que você tem recebido elogio dos seus filhos ou crítica? Que você possa meditar nisso. E aí, último ponto da nossa lição: o exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade. Provérbios 31, 15 e 22. Negocia bens importados e de elevado padrão para sua casa. Provérbios 31, 14. Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos. Administra a produção, as vendas de seu empreendimento. Provérbios 31, 18. Generosa e sensível, ajuda aos pobres e necessitados. Cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa, mãe e empreendedora é louvada por sua família. Provérbios 31, 28 e 29. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. É interessante, né? É muito interessante esse comentário aí. Mostra todos os valores que essa mulher virtuosa tem. Essa mulher virtuosa que o seu valor excede o valor de rubis. Ela tem um caráter, tá? Qualidades naturais, qualidades do seu caráter são vistos tanto na administração da sua casa, que é uma tarefa muito grande, como na administração dos seus negócios. Ela, como mãe,
como mulher, como empreendedora, como profissional, tá? Ela sempre é aplicada, sempre dá o seu melhor e não esquece aqui de servir a Deus, né? Dentro da sua vida espiritual, ela tem então esse compromisso aí com Deus que faz dela uma mulher bem-sucedida e que sempre está confiante no futuro e a própria família a elogia. A própria família percebe então o valor dessa mulher, que esse valor não está na aparência física, embora ela cuide e tem que cuidar sim da aparência física, cuidar da estética, cuidar da saúde, cuidar da beleza, mas acima de tudo está então o seu coração temente a Deus, a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. Essas são as virtudes aí, né, virtuosa, da mulher virtuosa, e que as santas mulheres de Deus precisam, na verdade, ter. Então, aí nós concluímos, né, a nossa lição, lição maravilhosa. A conclusão ela diz bem assim, ó: a Bíblia revela que homens e mulheres, deixa eu colocar aí para você ler junto comigo. Ó, a Bíblia nos revela que homens e mulheres se complementam, Gênesis 2:24. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania, conforme Lucas 1:38, 46 ao 48. Então aí nós terminamos a nossa lição, tá? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que você, minha irmã, possa glorificar a Deus, tá? Pela virtude de ser mulher. Em nada se considere inferior, tá? O próprio Deus te vê em igualdade e te deu privilégios que não deu a nós outros homens. Por exemplo, a graça da percepção, de perceber coisas que muitas das vezes o homem não tem essa capacidade, a graça de ser multitarefa, tá? A própria ciência deixa bem claro que a mulher tem a capacidade de fazer mais do que uma tarefa e se concentrar em ambas, enquanto o homem foca apenas em poucas tarefas, tá? A mulher tem esse que a mais, a graça da maternidade, tá? De ser mãe. Então, muitas coisas aí, com certeza, Deus já te deu como bênção e é uma bênção ser mãe. Que Deus abençoe poderosamente você, mulher, né? Que o Eterno continue te abençoando. E você, professor, professora, se prepare bem e que a sua aula seja grandemente abençoada em o nome do Senhor Jesus. Nós ficamos por aqui, se o Senhor assim nos permitir. Na próxima semana nós estamos de volta no seu programa Por Dentro da EBD. Fique com Deus e até a próxima.